Meu nome é Nando Paulino, eu tenho 63 anos, sou jornalista de formação, exerci a profissão de jornalista por 40 anos e há uns 10 anos eu comecei a me interessar por artes plásticas. Em 2016, em São Paulo, quando eu fui morar em São Paulo, é que eu comecei a me dedicar mais seriamente aos estudos de artes plásticas. Frequentei lá em São Paulo o ateliê do Dalton De Luca, e em 2016 eu fiz uma exposição individual lá no ateliê do Dalton. Depois, encerradas as minhas atividades profissionais como jornalista lá em São Paulo, eu voltei para o Rio, minha cidade, e aqui eu procurei a Escola de Artes Visuais do Parque Lage para continuar meus estudos, minha formação, e daqui para lá, de lá para cá, eu estou lá na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E nesse período no Rio, depois que eu voltei, eu já fiz 3 exposições individuais. O processo, a rotina, eu não vou dizer que é em 100% dos trabalhos que isso acontece, porque eu acho que algumas vezes acontece diferente, né? Eu observo, foi uma coisa muito assim, eu não pensei sobre isso, assim, vou fazer dessa maneira ou da outra. Mas eu percebo que o meu processo criativo, ele começa no desenho de observação, no sketch, vamos dizer assim. Então, seja na rua, observando cenas de pessoas, paisagens, enfim, no desenho da rua, com um bloquinho, lápis, às vezes dando uma aquarelada, assim, quando tem mais tempo, mas uma coisa do sketch, do desenho de observação. E no modelo vivo a mesma coisa, quer dizer, os trabalhos de figura humana acabam partindo também dessa observação do modelo vivo, né? Então, a partir dessa observação, sempre fora do ateliê, seja na rua, seja numa sessão de modelo vivo em algum lugar, tal, isso acaba a partir dessa, vamos dizer assim, desse fato inicial, vamos dizer assim, do desenho de observação, de ver, vindo para o ateliê, eu procuro juntar essas imagens, às vezes junto 2, 3 esquetes desses, procuro ver como é que eles se integram e tal, e isso acaba, esse trabalho de ateliê, de observação do que você fez e tal, acaba levando aos trabalhos maiores em tela, vamos dizer assim, até em tinta acrílica, que, enfim, são os trabalhos maiores que eu faço, acaba vindo dessa observação e tal. Muitas vezes, às vezes também eu faço trabalhos finais em aquarela, assim, também, mas acrílica e aquarela. Mas, em geral, é dessa maneira. Começa na rua ou numa sessão qualquer de modelo vivo e vem para o ateliê, aí eu trabalho, aí eu mastigo aquilo de alguma maneira, viro um modelo de cabeça para baixo, vejo como é que fica as melhores formas dele, enfim, dele se adaptar ao trabalho que eu procuro fazer, né? Essas séries, por exemplo, daqui e daqui, que são com a minha direita e a minha esquerda, que são com base no modelo vivo, depois elas vêm quando eu vou trabalhando, elas vão ganhando essas distorções da figura e tal, que é uma coisa que eu procuro muito. E também, nessa questão da rua, é a outra vertente do meu trabalho, que é essa de tentar retratar as rodas de samba, retratar a cultura brasileira, que também é uma coisa que é muito cara para mim, que eu gosto muito de fazer. Então, é mais ou menos esse o processo. É claro que às vezes não acontece nada disso, eu vou direto na tela, ou faço um desenho e é ele mesmo, praticamente o desenho que eu fiz que vai para a tela, não tem essas fusões e tal, mas na maioria dos casos é assim que funciona o processo criativo, vamos dizer assim. Dos brasileiros, assim, as nossas 2 damas do modernismo, para mim, são fantásticas, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.
Da Tarsila eu gosto muito dos temas que ela usa, dos temas de cidade, dos temas populares. Eu uso isso muito no meu trabalho, um pouco das cores. E da Anitta Malfatti me interessa muito um pouco aquela fase dela um pouco mais expressionista, aquele risco forte preto. Eu procuro pesquisar um pouco isso, aquelas cores que ela usa, fugindo das cores da natureza, aquelas pessoas verdes. Isso são duas grandes damas da arte brasileira que me interessam bastante. Ainda partindo para o plano internacional, eu acho que dá para ver pelo que está em torno, pelas cores que está em torno. Eu gosto muito e procuro ver muito os trabalhos do Matisse, como ele utiliza essas cores, do fauvismo, especialmente da época do fauvismo, quer dizer, essas cores vibrantes, utilizando as complementares. Então, isso é uma coisa que me atrai muito no Matisse. E em outro fauve também, que é o Raul Dufy, me interessa muito também, especialmente a parte que os riscos que ele utiliza para delimitar o desenho, sem respeitar muito a mancha de tinta. Eu procuro utilizar um pouco isso também. Eu acho muito interessante, gosto muito de ver. Assim como já falei da Anitta aqui no Brasil, os expressionistas alemães também gosto muito. Mack, Node, sempre essa coisa do traço preto, que em alguns dos trabalhos que eu faço eu procuro, enfim, procuro observar, procuro ver. Tenho visto mais recentemente, por conta da série atual que eu estou fazendo, o de Kooning, que é do expressionismo abstrato, já, que é bem mais recente, né? Uma utilização das figuras humanas, que ele usa um pouco distorcida numa fase dele. Eu estou usando bastante, estou vendo bastante, e estou assim, bastante interessado, mais recentemente, no italiano Sandro Chia, muito pelo fundo, que eu acho que eu bati o olho no fundo dele, vi os fundos que eu estou fazendo, e eu acho que essas coisas são muito interessantes da gente observar, né? E voltando para os brasileiros, assim, numa outra vertente do meu trabalho, eu sou apaixonado e acho que me influencia muito, o Heitor dos Prazeres, o pintor naif, Heitor dos Prazeres, cujo tema eu uso muito, o tema do samba, e sai assim um pouco naif mesmo. Eu gosto muito do Heitor dos Prazeres, acho um artista fantástico. E no ponto de vista não do desenho, não do traço, não de nada disso, mas dos motivos dos trabalhos, eu sou um admirador muito grande do Lan, o argentino mais carioca que já existiu, e não do traço, não tem nada a ver com o meu, a pintura nem nada, mas os motivos dele de samba, de personagens da cidade. Isso é uma coisa que realmente me interessa demais. Eu cheguei na BB Arte através do Sérgio Joper, que é meu, enfim, amigo de juventude, colega de colégio, Santo Inácio, de infância, juventude nada, de infância, e que exatamente quando eu voltei de São Paulo, eu descobri que o Sérgio, e depois vinha saber você, tinha a galeria Meu Bebê lá na Fábrica Bering. E aí eu, assim, recém voltando para o Rio, fui lá visitar, enfim, conheci o Sérgio, conheci a Márcia, enfim, e a partir daí fiz esse contato. E aí, quando surgiu essa oportunidade agora sensacional do BB Arte abrir em Ipanema, eu, não perdi a chance, né? Eu vou com eles.